Tinha. Bom dia, terceiro ano, muita saudade de vocês. Vamos dar continuidade a um termo que, para falar a verdade, cai muito em vestibular. Lá no chat, nome, número e série, tá? Série não precisa, que é terceiro ano, então nome e número. Isso é um dos temas que mais cai, porque faz muito cálculo, e vocês têm que identificar, dando continuidade, lógico, à aula anterior, tá? É o finalzinho do terceiro bimestre, conteúdo do terceiro bimestre, para a gente possa dar entrada agora no conteúdo do quarto bimestre. Então, quer dizer, estamos na reta final. Sendo reta final, vocês têm que começar a se apegar a alguns detalhes. Quando a gente fala de física e química no vestibular, a gente não fala somente do fenômeno. Eles pedem muito, muito, muito a questão de cálculos. E esses cálculos são cálculos matemáticos, tem que fazer uma associação matemática com os fenômenos, tá? Então, vamos lá, eu vou começar a apresentar para vocês. Fiquem até o final, please. Compartilhar a telinha. Eu vou ocultar. Quem entrou depois, não esquenta a cabeça, porque a gente estava falando sobre a questão do retorno, então deu uma demorada na aula, tá? Escola Inácio Monteiro 3, Escola de Paixão, Fenômenos Nucleares. Por que eu não coloquei o tema? Eu coloquei o tema genérico e não coloquei simplesmente o conteúdo que está lá no currículo, né? Porque, para falar a verdade, isso daí é o tema genérico do que eu estou tratando. Justamente porque a gente está fazendo uma transição da questão micro, né? E a gente vai começar agora na questão macro. E durante essa transição, a gente vai começar a falar agora de uma coisa muito mais expansiva. Mas eu não posso simplesmente cortar o assunto e passar para o macro sem vocês entenderem algumas coisas em relação ao micro, tá? Então, qual que é o tema hoje? Evolução dos modelos para a constituição da matéria dos átomos da Grécia clássica, os quarks. Esquece essa parte, que essa parte aí a gente vai falar só algumas coisinhas bem genéricas, tá? A diversidade das partículas subatômicas, elementares ou não. A habilidade de reconhecer a série de decaimentos radioativos de alguns elementos químicos. Reconhecer os principais modelos explicativos dos fundamentos da matéria ao longo da história, dos átomos da Grécia clássica aos quarks. Identificar as existências e as diversidades das partículas subatômicas. Nós começamos a falar sobre o átomo, a gente já veio com o modelo atômico, né? Então, qual que foi o porém? O átomo ele não foi simplesmente inventado do nada. Ele foi uma concepção que ele veio há milhares de anos, né? Quando a gente fala da questão matéria, o homem começou a perceber que as coisas não são simplesmente sobrenatural. Existe uma ciência por trás disso. Então, quando a gente começou a falar sobre o átomo, a gente começou lá com os modelos atômicos. Rutherford, Johnson, lembra do pudim de passas, essas concepções vocês têm que guardar. Mas a gente começou falando do elétron, depois a gente veio para o núcleo do átomo, e aí a gente vai começar a falar sobre radiação. Lembra lá na última aula, quando eu falei que quando a gente fala da questão nuclear, é do núcleo do átomo, aonde está localizado os prótons e os nêutrons. Os prótons são cargas positivas, o nêutron ele não tem carga nenhuma. Ele está lá para praticamente balancear essa energia. Porém, quando existe uma instabilidade, quando a gente fala que o átomo é instável, onde ele tem acima de 84 prótons, ele começa a ter instabilidade, esses prótons precisam escapar. E aí ele começa a questão da radiação. Ele começa a emitir partículas, né? Então ele começa a emitir partículas radioativas. A gente define ela em alfa, beta e gama. Cai o que no vestibular? Alfa e beta, tá? Esses dois tipos de radiações é o que mais cai em vestibular. É bom vocês estarem anotando algumas coisas para vocês não esquecerem isso, tá?
Em 1900, o físico neozelandês Ernst Rutherford, lembra, Rutherford, modelo, o último modelo que a gente usou praticamente, que a gente usa, é o núcleo central, eletrosfera, e o elétron fazendo o quê? Viajando nessa eletrosfera por camadas, né? Então, quer dizer, ele é excitado, esse elétron, ele faz o salto. Quando ele retorna, ele emite um fóton. Até então, eu estou falando da questão fóton, estou falando da questão salto energético. Eu não falei da questão irradiação, da questão radioativa. Como que eu consigo elementos radioativos? Por que o urânio, ele praticamente na natureza, ele é fosforescente, né? Ele brilha, né? Por que alguns elementos, eles são radioativos? Se eu pegar aqui um pedacinho de carvão e pegar um pedacinho de chumbo, o chumbo também é extremamente radioativo, e pegar o chumbo ou urânio, por que esse daqui vai me fazer mal e esse daqui não? Né? Então, uma questão de estrutura atômica mesmo. Esses elementos, eles têm o núcleo dele, ele é um átomo instável, porque quando a gente olha na tabela periódica, ele está acima de 84, quer dizer, o número dele atômica acima de 84, acima de 84 prótons, né? Então, dependendo da quantidade de nêutrons, ele é muito instável. E ele não vai conseguir manter a energia dele presa lá dentro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir raios alfa, beta, e o gama já é outra coisa, tá? Quando eu falo de centro nuclear, de núcleo de átomo, eu falo de alfa e beta. Tudo bem até agora? Eu tô muito rápido? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, ele foi lá, fez um experimentozinho, colocou aqui, ó, chumbo e uma amostra de polônio. Dá para ver o mouse passando, dá. E uma amostra de polônio. E aí ele começou a perceber que a emissão de raios alfa, ele vinha tendendo para o negativo, ele era atraído, então ele subentendeu que eles são cargas positivas. O gama, ele não tem carga nenhuma, então ele continuou reto. Porque o gama, para falar a verdade, ele não mexe na estrutura atômica, ele simplesmente é uma carga eletromagnética, tá? Ele está voando, viajando por aí. Massa desprezível, carga nula. E o beta, ele era atraído por essa plaquinha aqui, carregada eletricamente positivo. Então, quer dizer, ele entendeu. Quando a gente faz essa questão de entendimento de cargas, toda a carga vai ser atraída pelo seu oposto e repelido pelo seu igual. Então, ele entendeu que o alfa são cargas positivas e o beta, cargas negativas, tá? Emissões alfa é constituído por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando eu vou lá e vou fazer uma emissão alfa, eu sei que vai escapar 2 prótons, 2 nêutrons. A sua massa, daqui a pouco eu mostro aqui para vocês, vai ser 4. Porque lembra que quando a gente fala de massa do átomo, eu sempre vou estar juntando a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Essa é a massa total, né? Então, quando eu falo da massa dele, eu vou falar da massa 4 unidades. Esqueci o que é isso. Mas são 4 unidades. E 2 não é elétron, tá? É próton, tá, gente? Então, ele vai fazer, quando ele faz esse desvio, ele é uma das ela não consegue ultrapassar esses raios alfa, ele não consegue ultrapassar uma folha de papel, tá? Porque ele não consegue passar a estrutura atômica dos outros elementos. Então, ele é o mais fraco que tem. Na simbologia usada, sempre vai vir assim, ó. Quando vocês estiverem lá no vestibular, eles normalmente não vão colocar para vocês um elemento tal, tipo urânio, né? Tá aqui, urânio. E aí ele vai pedir que você faça a transformação em toro. Ele não vai pedir isso, porque nem sempre vai estar a tabela periódica lá. Então, eles vão representar por X ou Y, tá? E aí ele vai estar assim, ó, A e Z. Então, vai estar o valorzinho da massa, lá em cima, e embaixo o seu número atômico, tá? Então, desse modo, a partícula alfa vai ser apresentada assim, ó, alfa, 4, 2. 4 por quê? Eu perco 2 prótons, 2 nêutrons.
2 por quê? 2 prótons. Lembra que toda vez que eu falar de tabela periódica, o número atômico é o número de prótons, que também remete ao número de elétrons, tá? Porque os dois são iguais. Lembrando também que os elementos radioativos, eles têm um núcleo instável. Por quê? Porque tem acima de 84 elétrons, tá? Tudo bem, galera? Cri, 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 cri. Vocês estão aí? Eu li um ok aqui. Já a beta, qual que é a pegada da beta? Diferente da alfa, ele vai fazer o seguinte, ele vai perder um neutrino, e aí ele vai... Porque assim, quando ele faz essa transformação do beta, do alfa, ele perde uma emissão alfa, ele vai ter que balancear essa questão de emissão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir também um neutrino e um elétron. Só que assim, vocês vão falar, pô, mas o neutrino e o elétron está tão longe do núcleo do átomo. Sim, mas ele faz essa transformação, porque ele precisa balancear. Ele não pode simplesmente perder uma carga e acabou. Ele precisa balancear isso. Então, quando ele faz esse processo, o beta aqui, a gente entende que a carga dele é negativa. Porém, tá? Ele perde um neutrino e um elétron. Porém, quando a gente vai fazer o cálculo, a massa dele não vai mudar em nada. O número atômico, sim. Então, ele vai fazer essa transformação. Ele era tório, ele vai manter a mesma massa de tório, porém, o número dele atômico vai ser diferente. Vai ser um outro número atômico, que a gente vai fazer o cálculo aqui. E aí ele vai virar um isóbaro. Isso é um elemento com o mesmo número de massa, porém o valor dele, o número atômico dele é diferente, tá? Então vamos ver aqui, ó, um exemplo. Ele tá lá, ele emitiu, né, a emissão de um beta, ele manteve a mesma massa, porém ele ganhou um valorzinho aqui nos prótons, ele ganhou um próton, e aí ele foi para 7. Sendo assim, se ele já mudou o número dele atômico, ele já não é mais o Czinho. Ele já é o próximo elemento da tabela periódica. Ele nunca vai ser o mesmo. A única coisa que ele vai ter igual vai ser a massa. Então, a gente tem que entender essa questão de isóbaros, isótomos. Então, isso daqui, vocês vão ter que lembrar, às vezes no vestibular, perguntar, tá, mas fez a mudança, a emissão de beta, né? E aí, qual o nome desse elemento, assim, em relação, já que ele tem a mesma massa? Então, ele é um isóbaro, tá? Tudo bem? A parte de química, gente, para mim, é uma das mais difíceis. E aí, vamos falar para os raios gama. Lembrando que esse aqui também, ele tem uma questão de comprimento muito maior do que o alfa, porém, ele também tem uma certa limitação, porque a gente está falando de átomos, ele vai mexer no núcleo atômico. Então, ele tem uma limitação também de energia, de emissão, tá? E aí, os raios gamas, que é os raios das estrelas, que aí, quando elas morrem, elas emitem esses raios gama, muitas vezes, ela não tem um limite de emissão. É uma das mais, como é que eu posso dizer? Uma das mais perigosas que existe, tá? Ao contrário das teorias, a radiação gama não se trata de uma partícula. Então, quer dizer, eu não estou falando de uma partícula. Eu estou falando de uma questão eletromagnética. Ele viaja pelo universo. Assim como o micro-ondas, o rádio, a luz, que a gente não vê a luz, né? A gente acredita que ela seja partícula, mas não são partículas, elas são... emissão de radiação eletromagnética. Então, assim, ela não é formada por pequenos fragmentos. Conseguimos vê-la porque ela reflete em pequenos fragmentos. Então, a gente consegue enxergar porque ela simplesmente está sendo refletida por alguns elementos químicos que estão aqui. Então, quando ele faz a troca, a gente volta lá para a questão
questão de fóton, quando ela faz a aceleração das partículas de alguns elementos que estão no ar, ela simplesmente emite um fóton. E aí a gente consegue enxergar, porque ela faz essa transformação. Porém, a luz, ela simplesmente viaja pelo espaço, tá? E aí ela só vai ser vista a partir do momento que ela, vamos falar assim no grosso modo, ela bate alguma coisa e repete a luz pra gente. Tudo bem? Gente, eu tô me sentindo péssimo, vocês estão muito silêncio. Tudo. Porque depois vocês ligam essa porcaria desse microfone no meio da aula, aí eu levo um susto e infarto, porque meu coração tá fraco, tá? Visto que se trata de uma onda eletromagnética, ela não tem partículas. A radiação gama possui uma carga... Ela não tem carga, desculpa. Ela não contém nenhuma carga. Então, ela não é nem positiva, nem negativa e muito menos tem massa. A massa dela é muito desprezível. Ela praticamente não tem massa. Por isso que ela consegue ser muito... O comprimento de onda dela ser muito maior. Comprimento de onda não, desculpa. A frequência dela é muito mais rápida, presta atenção que os raios gama ela está acima do ultravioleta, né? Ela tem um comprimento assim a frequência dela é muito rápida, porém ela consegue ter uma amplitude de comprimento de onda muito longo, então ela consegue viajar no espaço, no universo, extremamente distante. Vamos supor lá, igual essa estrelinha aqui, ó. Essa estrelinha, ela explodiu e aí esses raios gama foram emitidos no universo. Se a gente estiver próximo, sei lá, 200 mil anos-luz desses raios gama e ele conseguir chegar aqui na Terra, dependendo da intensidade desses raios gama, da energia que foi deflagrada, ele sim pode prejudicar a Terra, sim, ele pode destruir a Terra, dependendo da intensidade desses raios gama. E ele pode chegar daqui 200 milhões de anos, sim, anos-luz. Então, quer dizer, ela vai fazer essa viagem daqui 200 milhões de anos-luz, ela pode chegar aqui e matar todo mundo que estiver aqui ainda, se a gente não destruir isso antes, né? E aqui tem a intensidade dos raios gama, beta, alfa, beta e gama. Vamos acreditar que isso aqui é uma folha de papel. O alfa, ele para aqui. Quando eu faço lá a emissão de raios alfa, ele simplesmente não consegue passar pela folha de papel. Quando eu faço o beta, ele consegue passar a folha de papel e, se eu não me engano, isso aqui não chega a ser chumbo. O chumbo é o último. Já os raios gama, que é o raio que deveria ter matado o Hulk, né? O Hulk deveria ter morrido ali, e ele teria matado todo mundo em volta também, simplesmente consegue passar o papel, a outra plaquinha, e aí, por último, o chumbo, que ele consegue ainda atingir uma certa intensidade por dentro do chumbo, tá? Então, nunca que vocês vão conseguir tomar os raios gamas e virar o Hulk, tá? Então, esquece isso. Aqui é também uma comparação, e tem aqui em centímetros, tá? Então, assim, ó, da partícula beta, a alfa ela não passa dentro do papel. Chegou aqui no papel, ela para. A beta, ela consegue atravessar o papel, mas ela não consegue passar a mãozinha aqui da pessoa. A gama, ela consegue atravessar o papel, a mãozinha, a madeira e chegar a mais ou menos 5 centímetros dentro do chumbo, tá? E esse aqui é de nêutron, que a gente não vai estar falando agora. E aí a gente tem a questão da radiação dentro da medicina. Essa parte aqui já foi falada. Minto. Desculpa. Aí, dessa questão da radiação, esse texto é obrigado a colocar porque é do Estado. É a mesma coisa lá. A gente vai falar sobre beta, alfa e gama. Só que gama, ele não mexe com a questão núcleo atômico. Ele é uma radiação eletromagnética. Já a alfa e a beta, sim. Então, quando eu estou falando de um elemento radioativo, de um elemento que ele tem lá uma instabilidade no seu núcleo, eu estou falando a partir daqui, ó, do astato, do randônio, do polônio, tá? Então, começou aqui, ó, número atômico 84, para cá, todos esses números
que estão acima de 84, eles são valores, são elementos radioativos. Eu acho que essa tabela aqui, ela não está tão atualizada assim. Aqui é tão difícil achar a tabela periódica, gente, para pegar fotozinha. Presta atenção aqui, ó, o organessônico. O número atômico dele é 118, tá? Então, passou de 84, vocês têm que entender que o núcleo começa a agitar. Ele agitando, ele vai tentar uma estabilidade, ele vai tentar chegar no ponto dele de estabilidade. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai perdendo, vai emitindo raios, gama, beta, até ele chegar na estabilidade dele, abaixo de 84 prótons, e aí ele não vai ser mais tão radioativo assim, ele não vai conseguir emitir mais energia, nem beta, nem gama. Tudo bem? Energia não. Radiação. Tudo bem? Tranquilo, prof. E aí a gente vai falar sobre o decaimento, né? O que seria esse decaimento? É justamente na hora que ele emite esses raios gama ou esses raios beta. Raios não, emissão gama, emissão beta. Existe um cálculozinho, e eu vou precisar da tabela periódica, para poder fazer isso. Quando vocês estiverem no vestibular e eles pedirem assim, qual elemento químico, a partir do decaimento gama, se transforma o elemento tal. O urânio vai se transformar em qual elemento, né? Então, nunca vai estar assim, vai estar o X e decaimento, emissão beta, emissão alfa, né? Ele não vai colocar um elemento específico. Dá para vocês verem a lousa, gente? Deixa eu tirar para compartilhar. E aí eu me lasquei, porque eu preciso da tabela periódica. O que eu vou fazer? Deixa eu abrir a tabela periódica. Pinta a tabela periódica, fazendo favor. Eu vou fazer a mesma coisa que vocês. Eu vou printar para que vocês me auxiliem, tá? Dá uma printada aí. Printei. Que aí fica mais fácil. Todo mundo já printou? Printei. Ótimo. Porque agora eu vou para a lousa. E eu com a minha mania de coçar o nariz. Uma coisa que vocês têm que anotar aí no caderninho de vocês, no caderninho de vestibular de vocês. Tem tanta zona aqui na minha mesa, na minha cadeira. É isso aqui, ó. Quando eu falo de emissão alfa, eu falo que a sua massa, aqui é massa, é 4, porque eu tô perdendo 2 prótons e 2 nêutrons, tá? O número atômico de alfa é 2. Quando eu falo de beta, ele não muda a massa. Então, quer dizer, a massa é 0. E quando eu falo de prótons, né? Para falar a verdade, isso aqui não é prótons. Eles falam em questão de neutrino e elétron. É menos 1. E quando eu falo de gama, ele não vai mexer com a questão nuclear de um átomo. Então, ele é o quê? Ele simplesmente viaja como carga eletromagnética, tá? Então, isso daqui, ele é aquele negocinho assim, ó, que fica viajando, que tem uma frequência, que tem um comprimento de onda, e ele está viajando pelo universo. Então, ele é 0 e 0. Quando eu for fazer o cálculo, dá para ver, né, gente? Dá. Dá não. Dá pra ver a pontinha, não é não? Ah, não. Não, é aqui. E tem uma luz bem em cima. Deixa eu ver se apagando a luz aqui. Vocês conseguem ver melhor. Dá pra ver melhor? Não, né? Tá tranquilo de enxergar, prof. Tá? Então, tá bem. Vou colocar a luz porque ficou bonita na luz. Quando ele vai fazer a emissão de gama, eu tenho aqui esse elemento urânio. Eu sei que a massa do urânio, nesse caso aqui, é 238. E eu sei que o número atômico dele é 92. Vocês podem olhar na tabela periódica, o número atômico dele é 92.
Se eu estou fazendo uma emissão de raio gama, eu sei que essa massa vai perder 4. Então, de 238, ele vai passar a 234. Vou colocar esse preço melhor. E eu sei que o número atômico dele é 92, porém vai perder 2 prótons. Se ele vai perder 2 prótons, então aqui o elemento vai a 90. Se eu estivesse fazendo isso e eles me exigissem a questão tabela periódica e pedissem qual elemento químico, cadê, que é representado, eu vou lá na tabelinha periódica, que eu printei com vocês, e tá horrível a minha. Gente do céu, tá horrível aqui. Vê aí pra mim, porque o meu não dá pra ver, não. Procura o elemento onde o número atômico dele é 90. Se não me engano, é o tório. É o TH, vê aí. Calma aí que eu tô olhando. O meu ficou tão ruim, meu print. Bispo, achou? Achei. Tá lá embaixo. É o tório mesmo. Então, esse elemento aqui... Não porque eu saiba não, tá, gente? Não é porque eu decorei não. É porque eu já fiz um monte de exercício desse aqui. Então, acabei aprendendo quem fica no 90. Então, esse elemento que era urânio, ele perdeu 2 prótons, 2 nêutrons. E a partir de agora, ele já não é mais urânio. Ele é o tório. Porque ele está na tabela periódica, o número atômico dele é o 90, a sua massa saiu do 238 e foi para 234, mas a massa lá não é essa, mas a gente está falando de isótopos. Então, quer dizer, pode sim a massa ser diferente do que está na tabela periódica. Porém, o seu número atômico é o 90. Então, ele tem esse elemento, a partir de agora, não é mais urânio. Não acabou. Esse núcleo, ele precisa estabilizar. Vou mudar aqui. Esse tório, ele não chegou a menos de 84 prótons lá dentro. Então, para ele poder estabilizar, ele vai continuar emitindo, só que agora não vai emitir mais alfa, porque ele precisa contrabalancear. Ele vai emitir agora beta. Lembrando que beta, ele vai simplesmente manter a massa. E lembra que eu falei? Ele acabou de perder 2 prótons. Ele precisa estabilizar. O que ele vai fazer, então? Ele vai ganhar 1 próton. Então, ele vai agregar a ele 1 próton. Então, a partir do momento que ele fez essa transformação, o tório fez essa transformação, esse urânio fez a transformação, ele emitiu gama, ele passou a ser tório, agora ele vai emitir beta. Sendo assim, porque tem que estabilizar esse núcleo, tem que fazer com que esse núcleo não simplesmente emita energia para mais, ele vai fazer com que ele contrabalanceie. Então, ele vai fazer o quê? Vai transformar em um próton. Então, ele vai adquirir. E a partir do momento que ele adquire, ele ainda é tório, gente? Ou ele muda de nome? Cri, 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 cri. E eu não consigo ler o que é isso. Continua? Continua, Marília? Continua? Moisés, que é o único que participa da aula. Acho que o restante tá tudo no guarda-roupa. A Lelê é atrasadona. Bom dia, Lê. Aí ele vai pro PA aqui que eu não consigo ler. Então, ele fez essa transformação. Ele saiu do urânio, emitiu gama, ele está completamente instável, ele não pode manter-se instável, ele está acima de 84, então ele tem o seu núcleo muito estável, ele vai emitir, então o quê? Ele vai precisar virar beta. Então, para virar beta, emitir beta, né, ele vai simplesmente pegar e transformar em um próton.
E aí depois ele consegue fazer a emissão de beta. Lembrando que beta, ele emite não um próton, ele emite um neutrino, que é um nêutron e um elétron, tá? Então, quando ele faz essa emissão, ele precisa contrabalancear. Como que eu vou contrabalancear? Eu mando embora um nêutron. Então, ele vai mandar embora um nêutron e um elétron. E aí ele vai transformar isso em um próton, tá? Ele vai fazer uma transformação dessa questão de emitir em um próton. Pronto, estabilizou. Mas não chegou. Ele vai continuar emitindo alfa e emitindo beta? Vai continuar emitindo alfa e emitindo beta. Ele pode fazer essa transformação várias vezes, tá? Tanto é que se vocês forem procurar na internet, tem assim, às vezes ele começa com alfa e vai fazendo isso aqui, ó, até chegar na estabilidade. Estabilidade é menor que 84. Então ele vai fazer essa transformação gama, beta, às vezes que for necessária. Algumas vezes vai vir aparecendo assim, ele tem que fazer 2 vezes a transformação em alfa, 3 vezes transformação beta, de emissão beta. Então, no vestibular, ele pode vir dessa forma. Então, quando eu tô lá no vestibular, vou fazer genérico, tá? Quando eu falo aqui que X é 220 e aqui tem que ser acima 86, certo? Eu quero a minha lousa de volta. E eu vou pedir para vocês ligarem o microfone para que vocês me auxiliem também, tá? Deixa eu fazer aqui, X. Eu lembro que a massa dele é 220, o elemento, no caso aqui, seria 86, tá? E aí, eu quero que ele chegue aqui, ó, 220, 180, vai, 180, e aqui eu quero que ele chegue a 80. Como que eu vou transformar isso aqui, galera? Liga o microfone, por favor. Primeira transformação que eu tenho que fazer, primeira emissão, é de beta ou é de gama? Gama? Gama, né? Então, para eu poder fazer esse 220 ir para 180, lembrando que isso aqui é 4. Quantas vezes beta eu preciso? Pera. Beta não, gama? Eu precisaria de 20, né? Porque 20 vezes 4 é 20? Não, muito. Daqui para cá faltam 40, né? Então é 10. Então eu precisaria de 10. Aí eu conseguiria diminuir aqui. Só que aqui eu diminuiria muito. Então, eu tenho que pensar nessas possibilidades aonde eu consiga diminuir e depois eu venho aumentando com beta. Então, eu posso fazer isso aqui? Pronto, posso. Eu venho aqui e diminuo. Se eu tenho 10 vezes alfa, aqui embaixo eu vou ter 10 vezes 4, 40, né? Então, vou tirar aqui, vai dar x 180. 10 vezes 2, 20. Se eu for tirar daqui, 20 de 86 vai dar 66. Opa, e agora? Quantas vezes beta eu posso para chegar até esse 86? Lembrando que beta não vai mudar a massa. Então, a massa já mudou. Aqui já está estabilizada. Eu só preciso aqui. Lembrando que aqui, no caso de beta, aqui é 1. Quantas vezes eu preciso para chegar em 86? Quantas unidades eu preciso para chegar em 86? Em 66? Vai, gente. 20. Então, eu teria 20 beta. E aqui é 0. Então, na hora dessa transformação, quando ele chegasse aqui, fica x 180 e aqui 86. Fiz a transformação. Difícil? Não. Não, né? Vocês só têm que lembrar disso.
Então, lá no vestibular vai estar, a emissão foi de 10 alfa e, sei lá, e 20 beta. Vai estar se apresentando assim. Não é difícil, mas vocês têm que lembrar da questão como que cada um funciona, tá? Ah, Pro, mas e o gama? O gama, eles normalmente não pedem, eles pedem somente alfa e beta. Por quê? Vem essas associações matemáticas que vocês têm que fazer. É praticamente uma equação. Tudo bem? Lele, depois você assiste desde o início, tá? Então, achei que agora eu peguei nada. Depois você assiste desde o início. Ok, né? Caiu no vestibular, emissão de beta, emissão de alfa, vocês vão olhar aqui, ó. Lembrando que quando eu falo de alfa, eu perco 4 da massa, 4 vezes da massa. E quando eu falo de prótons, eu perco 2. Quando eu falo de beta, não mexe na massa. Porém, eu agrego lá um próton. Então, nesse caso aqui, eu agreguei 20 e eu consegui chegar no 86. Tá? Tudo bem? Vamos voltar lá para compartilhar a telinha, porque eu já praticamente quase 1 hora de aula. Tô vendo minha tela, né? Aí, no caso, cadê o PA lá? Que eu não vi o que é o PA. PA. Cadê PA? 91. Aqui, PA. É proctacnídeo. Por isso que eu nunca aprendi química, gente. Olha o nome do negócio. É isso, tá? Bom. Proctacnídeo, né? Sei lá. Esse cálculo de decaimento, ele vai sempre procurar a estabilidade. Então, ele vai fazer esse decaimento várias vezes. Esse processo pode ser feito da forma que eu fiz aqui, mostrando de uma forma geral, né? Eu posso fazer direto, ou eu posso fazer passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Eu acho muito mais fácil fazer direto, porque na hora de vestibular, vocês vão ter que fazer esses decaimentos uma forma mais direta. É 2 minutos para cada questão, né? E quando a gente fala de radioatividade, vocês pensam só em questão de bomba atômica. Eu já falei para vocês em hospital como é extremamente radioativo, né? Vamos falar assim. Os elementos que a gente trabalha lá dentro do hospital, eles são radioativos. Muitos dos elementos da questão de radiação no hospital, a gente trabalha com radioisótopos. Por que o radioisótopo? Porque ele é instável. O núcleo dele é totalmente estável. Então, ele tem esse decaimento muito mais rápido. Essa meia-vida muito mais rápida, né? Então, como que seria essa meia-vida, Pro? Quando a gente falar de meia-vida do elemento atômico, da radioatividade dele, ele está no pico máximo dele aqui, 100%. Vamos supor que ele faz um decaimento de cada 2 em 2 horas, que é no caso, se eu não me engano, é do iodo, alguma coisa assim. Lembra, quem já fez ressonância magnética, sabe que eles colocam um elementozinho lá no corpo de vocês, que é o contraste. Eles não falam, mas esse contraste, ele é radioativo. Então, quer dizer, ele vai agir no seu corpo, nas células, nas moléculas, fazendo a radiação justamente da massa, o que for mais maçudo, né? Então, ele consegue fazer toda a questão estrutura. E aí vem a máquina, gente, o processo é muito complexo, e aí ele vai meio que fotografando, parte a parte, depois ele vai fazendo sobreposição dessas imagens. É muito bacana para quem já pegou já fez ressonância e depois conseguiu abrir as imagens, e você consegue sobrepor, você vai montando ela, né? E esse elemento, que é o contraste, ele é um elemento radioativo. Eles colocam no corpo da gente e ele tem o pico de energia dele, né? O pico máximo. E depois ele vem fazer um decaimento. Esse decaimento quer dizer o quê? Que ele vai perdendo a sua radiação dentro do seu corpo. E isso ele vem fazendo esse processo dividindo de 2 em 2. Então, vamos supor. O pico máximo dele... não dá para mostrar a câmera. O pico máximo dele é em
É agora. Daqui 2 horas ele já tem meia vida. Então, quer dizer, ele estava 100% agora. Quando chegar daqui 2 horas, ele vai ter 50%. Daqui 4 horas, 25%. Aí 4 horas, né? Daqui 6 horas, de 25, 12,5. E assim vai o decaimento dele até zerar, tá? E aí ele vai ser eliminado pela urina, não vai ter mais essa questão da radiação, ele só é para aquele momento. Então, se usa muito dentro do... Aqui o negócio. Ele se usa muito dentro da medicina justamente porque ele dá uma facilidade, ele consegue ser manipulado nesses momentos, nesse período, nesse curto período de tempo, tá? Já falei. A gente usa muito na questão diagnóstica, a gente usa na questão raio-x, ressonância eletromagnética, porém a gente também usa o iodo, tá? Para poder ver como que tá a questão da glândula tireoide. Ele, quando você vai fazer a emissão de iodo, eu vi alguma matéria que tem aqui. As pessoas não podem ter contato com você, né? Durante um período. Porque, pelo que eu li, parece que é 24 horas. Porque durante esse período, ele está emitindo radiação, e ele simplesmente... Se você tiver contato com a pessoa que foi introduzido o iodo, você pode se contaminar, né? Ela não vai ficar assim para sempre. O iodo também tem a meia-vida dele, então, quer dizer, ele vai chegar a um certo ponto que vai cair essa radiação dele e ele vai zerar, ele vai estabilizar o núcleo. Durante esse período, ele vai fazer o que ele tem que fazer, que é a questão mais é mais uma questão de diagnóstico, então ele vai se usar como se fosse um contraste, né? Então, vai ser para o uso diagnóstico em relação ao contraste. Para tratamento de radioterapia e braquioterapia, a radioterapia eu já fiz, a radioterapia é um negócio louco, né? Você simplesmente fica lá paradinho, existe lá uma bomba de cobalto dentro dessa caixinha, você não sente nada, é uma luz durante um certo período de tempo, ela fica, eu acho que ficava 5 minutos, eu não me lembro. Você tem uma... No meu caso, eu usei uma grade, eu não acho que não usei uma gradezinha, mas tem pessoas que usam uma grade, dependendo muito da área, ela precisa intensificar, afunilar mais ainda a emissão desses raios, né, na radioterapia. Então, ela acaba usando uma máscara, como se fosse um capacete, dependendo da área, para intensificar. Ele vai passar toda... Então, quer dizer, não é raio... A gente já sabe que não é o alfa e nem é o beta. Provavelmente é o gama. Então, quer dizer, ele faz essa viagem, né? E aí, ele simplesmente... Ele vai ultrapassar a área. Dependendo da intensidade, ele vai direto no ponto. Se, dependendo de como for esse nódulo, esse câncer, aí eles intensificam mais ainda, tá? Então, ele vira a braquioterapia, que é o mais agressivo. Se eu não tô enganada, se eu não tô ficando louca, quando faz quimioterapia... Não, a quimioterapia é química mesmo, não tem nada a ver com rádio, não. É só a radiação mesmo da radioterapia. Então, quais são os principais, né? Eles têm vida curta, então o iodo, o tecnécio 99, o samário, cobalto, que eu acabei de falar, o césio 137 e o sódio 24, tá? O césio, vocês lembram da caixinha lá de raio-x, que os pais da menina abriram e fez todo aquele auê da última aula que a gente teve aqui. Aqui o caminho radiofarmaco, eu achei muito bacana para quem conseguir assistir. Tem uma matéria falando sobre o urânio, que eles também irradiam remédio, tá, gente? Com urânio. Então, é do IPEM. Então, eles têm o remédio, ele chega, ele tem uma cânula, ele passa, ele vai passa próximo do urânio, fica o período que tem que ficar lá, é irradiado e volta. E esses remédios, eles são modificados. Normalmente ele usa para tireoide, coração, estômago, rim, ossos,
Normalmente, para quando você tem um problema seríssimo de câncer nos ossos, você toma um remédio radiofarmaco e ele vai ficar assim dentro do corpo durante o período que for necessário. Lógico que vai ter a meia-vida dele, não é uma exposição direta ao urânio, você não vai morrer porque simplesmente está sendo contaminado por urânio, não. Ele é irradiado por urânio, ele tem uma quantidade pequena, porém é um elemento que foi irradiado. Lembra que eu falei para vocês da questão do IPEM, quando eu fui... isso aqui já é outra parte, tá? Quando eu fui no IPEM, existe essa discussão em relação à irradiação de alimentos aqui no Brasil para poder fazer poder mandar para outros países, né, que aceitam só alimentos irradiados. Mas aqui a gente já faz irradiação de muitos remédios e é necessário fazer a irradiação desses remédios. Eles precisam ser irradiados, eles precisam ter essa questão nuclear dele. Ele não pode ter essa estabilidade. Ele tem que fazer o processo de quebra de DNA lá dentro do seu corpo. Opa, tô muito torta. Pra cá. Dentro do seu corpo, é como se ele fizesse, porque você não precisa necessidade de fazer uma radioterapia, que é a emissão direta desses raios, né? Então, para fazer alguns tratamentos em que tem que fazer a quebra do DNA, sim, precisa de tomar remédios irradiados, remédios com radiação, radiofarmaco, tá? Então, onde se usa muito elementos radioativos? Brasil, mundialmente, se usa muito dentro do hospital. Falei isso para vocês e repito, dentro do hospital se usa muito. A radiação não pode ser vista somente com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ela tem que ser vista com um olhar muito mais amplo. A gente hoje fala da questão nuclear, energia nuclear, na minha concepção, na minha e de Leusa, na minha concepção, não é que ela é mais limpa, mas é que ela menos degrada, né? Porque de quanto em quanto tempo que é descartada essa água, esse material de quanto em quanto tempo é descartado, ele tem o meia-vida dele, entendeu? Então, quer dizer, cada 25 anos é descartado esse material. O problema é depois. Então, quer dizer, eu vou descartar num local único, lá ele tem que ser todo tratado, ele não pode ser um material que vai ser descartado de qualquer jeito, não posso jogar simplesmente lá no oceano, eu tenho que descartar ele direitinho. Está tendo uma discussão em relação a Fukushima, que eles precisam descartar a água da usina, né? E ela está, sim, com elementos radioativos, ela está contaminada, sim, e eles querem descartar no oceano, e está tendo essa discussão. Mas a gente está falando de Japão, outro tipo de ética, outra visão ambiental, a gente está falando onde os caras matam a baleia para poder comer um pedaço da carne da baleia porque é afrodisíaco, sei lá. E, por causa da barbatana é afrodisíaca. Então a gente está falando de países que a lei ambiental não é a mesma lei ambiental do restante do mundo. Então eles querem descartar. Porém, para descartar, não é só, eu vou lá e vou abrir a comporta e vou mandar embora. Eu preciso fazer todo um processo onde essa água seja descartada e não vá contaminar o oceano. Então, eles vão conseguir descartar por essa água? Provavelmente não no oceano. Eles vão descartar em outro lugar, mas no oceano não vai poder descartar, tá? E aí, quando a gente fala, lembra lá no início, eu falei que quando a gente começou a falar em relação ao átomo, uma das primeiras atividades que eu fiz com vocês foi pegar o papelzinho e rasga, até o ponto que você vai chegar num certo momento que você não vai conseguir rasgar. Essa concepção foi uma das primeiras concepções que houve em relação ao modelo atômico, que era o átomo, né? Então, o homem, quando ele começou a perceber que a matéria não era algo sobrenatural, que ele tinha o porquê, isso foi lá no comecinho por Tales Mileto, que é antes de Cristo, tá? Em 624 a.C. Ele viveu nesse período e ele veio com essa primeira concepção. Tales Mileto. Então ele veio com a seguinte frase: todas as coisas são feitas apenas de substâncias material. Apenas uma substância material. Então ele entendeu que tudo se origina de uma coisa só.
Ele não tinha ainda a concepção de átomos, ele tinha a concepção de matéria, né? Então ele começou a perceber que não podia ser simplesmente um acaso do acaso dos deuses, né? Não tem como você simplesmente achar que tudo isso aqui que é palpável, da questão que eu consigo manipular, ele simplesmente seja algo sobrenatural. Então ele começou a perceber, a primeira concepção de matéria veio ali, Tales Mileto. Eu vou dar uma passada rapidinha, tá, gente? Anaximandro Mileto, também de Mileto, até quando a gente fala de Mileto, é porque ele é originado dessa região. Ele percebeu que a gente é feito por uma substância primordial, apeiron. Ele é indefinido e ilimitado. Então, quer dizer, ele tinha uma concepção de matéria, colocou um nome muito bonito, apeiron, e ele achou o seguinte, pronto, isso daqui é o que nós somos feitos, como nós somos formados, e como que ele é indefinido e ele é ilimitado. Ele não fechou, ele não concluiu ali uma ideia, ele deu uma ideia de que nós somos feitos desse material, apeiron. Até então não tinha um nome. E aí vem Anaximenes de Mileto também, e ele falou que a substância fundamental é o ar. Então, quer dizer, tudo que ele via que era formado, que tem uma certa, na cabeça limitada de da questão tecnológica, mas uma questão de observação, é muito coerente. Porque se você vê simplesmente lá não tinha o que a gente tem hoje, mas só que eles eram questão de observação. Eles observavam que praticamente uma montanha só era formada a partir de pequenos fragmentos que eram depositados naquela região. Então, ali daqui milhares de anos na cabeça dele, ia se montar uma montanha. Então, quer dizer, quem é que era a substância essencial, fundamental? Era o ar. Ponto. Só que nós sabemos hoje que o ar ele é composto por N elementos, né? Depois vocês dão uma lidinha. E aí veio Heráclito de Éfeso. O mundo é um fogo sempre vivo. Então ele percebeu que o mundo, ele sempre está em mudança. Ele não é eu não posso simplesmente fechar numa concepção só. Não dá para me fechar que aquilo ali só serve para aquilo e acabou. Viemos, sim, da mesma matéria, né? Primeira coisa que Tales falou, que viemos do mesmo material, porém, somos montados por N tipos de compostos, né? Então, não dá para a gente simplesmente falar que a minha matéria, o que está composto aqui na quantidade exata atômica, é a mesma que tem na Terra. A Terra é composta por N elementos atômicos, numa certa quantidade para que ele se torne Terra. E eu tenho esse número de elementos químicos para que eu consiga montar uma molécula, né? Numa partícula, uma molécula, que consiga ter energia o suficiente para que eu consiga falar, andar, pensar. E aí vem Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera. Tá? O Demócrito, ele era pupilo de Leucipo. E aí ele começou com a ideia de átomo. Então ele veio à origem do atoísmo. O mundo consiste em átomos movendo-se no vazio, o infinito. Ele errou? Não errou. Não acertou também 1000%, mas ele não errou. Então, a partir daí, olha, 400 anos antes de Cristo, a partir daí, começou-se a concepção atômica, que somos feitos, sim, de pequenas partículas que se chamaram, nesse exato momento, de átomos, e se movendo, tá, pelo vazio infinito. Platão, existe 2 mundos ou reinos distintos. O mundo das formas, ou ideias, contendo ideias perfeitas de cada coisa. E o mundo material, em que essas formas ou ideias são replicadas de forma imperfeita. Platão, filósofo, quando a gente fala da questão mundo, que essas formas e ideias são perfeitas, é o mundo que a gente monta, né? É o mundo sobrenatural. Então, na minha concepção, tudo é perfeito. Porém, se a gente olhar para a natureza, elas são réplicas. Mas cada um tem a sua característica, cada um tem o seu elemento, cada um tem a sua
a sua distinção. E aí a gente começa a falar, para de pensar no micro, para de olhar lá para o átomo, e vamos começar a falar agora sobre a matéria. Então a gente vai parar de falar um pouco sobre a questão da emissão de energia, como isso acontece, como que a luz viaja, e agora a gente vai começar a falar sobre a formação da matéria, tá? E considerações finais, porque eu acho que só a última parte ficou bonitinha. Tudo bem, galerinha? Senão eu vou me estender muito e é um conteúdo que não dá para ficar estendendo muito tempo, não. Tudo bem? Tudo ok? Eu tô sozinha na sala? Eu tô no guarda-roupa de vocês? Não. Não. Foi boa aula? Sim. Nossa, esse sim foi tão... Vai sim, Bom, somos feitos do mesmo pó que as estrelas, tá? Vamos falar assim. Eu poderia falar pra minha mãe que eu sou uma estrelinha, então? Não, porque você não tem massa e nem energia suficiente para ser uma estrela. Mas você é feito do mesmo pó que uma estrela, tá? Então, vamos lá, gente. As considerações finais. Atividade referente a essa aula a partir do dia 26. Eu podia ter colocado aqui a questão do retorno. Por que que eu não coloquei? Porque a gente precisa fazer o agrupamento. Todos colocaram o nome no chat? Nossa, eu acho que eu não sei se eu coloquei, calma aí. Aproveita que tá acabando, tá? Coloca o nome e número no chat. Eu gostaria muito que vocês depois dessem uma revisada nessa aula, principalmente na parte onde faz a questão dos raios, da emissão de raios gama e beta, tá? Como que vai ser essa concepção em vestibular, que vai cair. Dessa uma pesquisada também sobre decaimento. Decaimento é o que eu passei. Meia-vida. É muito fácil, não é difícil, mas vocês têm que entender esse processo matemático, tá? Máximo, daqui um certo período, meia-vida. O que é meia-vida? Metade. E aí vai, metade, até ele estabilizar ou ele chegar ao próximo à estabilidade, tá? Isso cai em vestibular, cai muito em vestibular, porque eles sabem que, para falar a verdade, é um conteúdo que fica lá pro final do ano, da galerinha. Se vocês tivessem feito vestibular agora em outubro não, que normalmente faz em setembro, outubro, vocês não teriam chegado nisso. E cai, tá? É uma coisa que cai muito em Enem, cai muito em vestibular. E eu acho que é muito errado colocar uma questão que, para falar a verdade, fica bem pro final no currículo do Estado de São Paulo, e eles acabam colocando uma... Eu já vi as 3 turmas que passou por mim, e eles, depois que eles fizeram o Enem, caiu justamente essa questão. E vocês tiveram sorte, tá? Então a gente vai conseguir fechar toda a questão de física com vocês. Se não colocaram, já era. Vou desligar aqui a câmera e vou